Salve, salve, meus chegados! Para quem não me conhece, meu nome é Luiz e eu estou chegando para mais uma rodada de análises dos jogos deste sábado, dia 10 de junho. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a colaboração de todos vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Vamos agora para a vinheta e logo após eu volto com as análises do dia. Bom, pessoal, e para começar, o jogo mais aguardado do dia, final, grande final da Champions League, Manchester City e Inter de Milão, vai ser um jogaço. Neste jogo, eu sou até suspeito para falar, eu sou muito fã do time do Pep Guardiola, eu vou de vitória do Manchester City, vitória seca, sem dúvidas, é uma ótima, acho que o Manchester é muito favorito, o time vem numa crescente muito boa. O Pepe conseguiu rodar o elenco, descansar o elenco para chegar nessa final bem, todo mundo. Então acredito muito na vitória do Manchester City. Quem quiser optar por mercado de gols, não quiser em resultado, temos opções sim. Temos duas opções aqui. Mercado de gols acima de 0,5 no primeiro tempo. Os dois times, nos últimos 10 jogos, em 8 saiu o gol no primeiro tempo. Então é uma boa. Ou mercado de gols acima de 1,5 no jogo todo, também vai bem. Os dois times também, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu o gol, foi acima de 1,5 nos seus jogos. Então, é uma boa, mas eu ainda acredito mais aqui, vitória do Manchester City. É uma ótima nesse jogo. Quem quiser arriscar um pouco mais, acho que pode colocar até vitória no primeiro tempo, ou um gol do Manchester City no primeiro tempo. Pode criar uma aposta que também vai dar muito bem. Agora vindo aqui para a América, tem Campeonato Brasileiro, 16 horas também, tem Coritiba e Santos, dois times que estão em situações bem difíceis, né? O Coritiba, ele não venceu nenhum jogo ainda no campeonato, o Santos vem de jogos ruins, foi desclassificado na Copa do Brasil, foi desclassificado agora na Sul-Americana, o Darden Helma está bem pressionado. Nessa aqui, eu acho muito difícil optar por um mercado de resultado. Acho que são dois times que estão em momentos bem ruins. Nesse jogo, eu prefiro mercado de gols menos de 3,5. Por quê? O Santos, em todos os seus 10 últimos jogos, foi menos de 3,5. Os jogos do Santos está sendo um jogo bem amarrado, 0x0, 1x0, 1x1. Então, nesse jogo aqui, são dois times desesperados, mas com baixa qualidade técnica, o mercado de gols vai muito bem. Falando em desesperados, meu Corinthians, que vem mal das pernas também, vai pegar o Cuiabá. Na classificação, o Cuiabá em 14º, o Corinthians aqui flertando com a zona de abaixamento. O Corinthians precisa dessa vitória, de fazer esse resultado. Temos duas opções para esse jogo. Quem quiser arriscar em resultado, dá para ir de Corinthians em empate, anula, ou dupla chance, Corinthians ou empate, é uma boa. Ou quem quiser mercado de gols, menos de 3,5. Por quê? O Corinthians, em todos os últimos 10 jogos, foi menos de 3,5. Contra o Cuiabá, que nos últimos 10 jogos, em 8, foi menos de 3,5. São dois times bastante under. E o Corinthians é sempre isso, né? 1x0, 1x1. Sofrível os jogos do Corinthians. E outro jogão deste sábado, Atlético Mineiro e Bragantino. O Atlético que vem numa crescente, vem jogando bem nos últimos jogos. Contra o Bragantino, o Atlético terceiro colocado, tentando se aproximar aqui do Botafogo. O Bragantino meio de tabela. O Galo é favorito. Nesse jogo, temos duas opções. Atlético dupla chance, Atlético ou empate, é uma boa. Ou mercado de gols acima de 1,5. Os dois times, em 8 dos últimos 10 jogos, foi acima de 1,5. Então, é uma boa. Logo em seguida tem Cruzeiro e Bahia, na verdade Bahia e Cruzeiro, o jogo é na Bahia. Os dois times, Cruzeiro não ganhou, vem 5 jogos sem vitória. Bahia também não vem bem, Bahia está aqui bem próximo à zona de abaixamento. Cruzeiro que chegou a estar no G4, vem despencando na tabela. Nesse jogo eu acho um pouco complicado o resultado, acho que o Cruzeiro é um pouco melhor, porém joga fora de casa, acho que é muito imprevisível, seria muito achismo aqui. O ideal nesse jogo, mercado de gols menos de 3,5. Por quê? O Cruzeiro, nos últimos 10 jogos, em 9, ele foi menos de 3,5.
E o Bahia, nos últimos 5 jogos, em todos, foi menos de 2,5. Ou seja, o Bahia é muito under, é muito under. Então, nesse jogo aqui, é jogo de 0-0, 1-0, 1-1 no máximo. Então, dá para ir menos de 3,5 tranquilo nesse jogo. Para finalizar os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, Botafogo, líder, contra o Fortaleza. Os dois tropeçaram durante a semana na Sul-Americana. Fortaleza em 8º lugar. O Botafogo precisa voltar a vencer. Nesse jogo aqui eu acredito muito no Botafogo. Uma opção, dupla chance Botafogo. Botafogo ou empate, acredito que seja uma boa. Ou mercado de gols. O mercado de gols aqui eu iria em menos de 3,5. Porque o Fortaleza, nos últimos 10 jogos, em 9 ele foi menos de 3,5. Contra o Botafogo, que nos últimos 10, em 8 foi menos de 3,5. O Botafogo que perdeu um pouco da força ofensiva, perdeu para o Atlético Paranaense de 1-0, empatou 0-0 agora com a LDU. Então, e o Fortaleza também vem de alguns empates, 0-0. Então, nesse jogo aqui, menos 3,5 é uma boa. Continuando no Campeonato Brasileiro, só que agora da Série B. Tem Vila Nova e Guarani de Campinas. Vila Nova, vice-líder, tentando buscar essa liderança aqui junto com a Vitória. Contra o Guarani, 11º, meio de tabela. Neste jogo, temos duas opções. Resultado eu vou de dupla chance. Vila Nova ou empate. Ou quem quiser, empate anula. É uma ótima. E mercado de gols, menos de 3,5. São dois times bastante under. O Vila Nova, em todos os últimos 10 jogos, foi menos de 3,5. E o Guarani, nos últimos 10 jogos, em 9, foi menos de 3,5. Então, dupla chance para o Vila Nova empate, ou menos de 3,5 para esse jogo, é uma boa. Ituano e Atlético Goianiense, esse é um jogo bem previsível. Eu, particularmente, não vou entrar nesse jogo, não vou apostar. O Atlético Goianiense está decepcionando um pouco esse ano. O Ituano também se esperava um pouco mais. O Ituano joga em casa. Nesse jogo, uma opção que eu vejo aqui talvez seria mercado de gols. Se fosse para eu entrar, eu não vou entrar nele, mas se fosse para eu entrar, seria mercado de gols menos de 3,5. O Atlético Goianiense, tanto o Atlético Goianiense quanto o Ituano, em 9 dos últimos 10 jogos, foi menos de 3,5. Então, acho que seria a opção mais ideal nesse jogo aqui. Qualquer outra, sem ser essa, seria muito achismo, muito tiro no escuro, eu prefiro não entrar, muito risco. Novo Horizontino e Sampaio Corrêa. Novo Horizontino que vem fazendo uma campanha muito bom. 3º lugar, 2 pontos só ali atrás do líder Vitória. Contra o Sampaio, meio de tabela. Nesse jogo, o Novo Horizontino é mais time, é favorito. Temos duas opções aqui. Novo Horizontino, empate, anula, é uma ótima. Ou mercado de gols, menos de 3,5. O Sampaio Corrêa, em 8 dos últimos 10 jogos, foi menos de 3,5. E o Novo Horizontino, em todos os últimos 10 jogos, foi menos de 3,5. A Série B sempre é muito under. Então, nesse jogo aqui, ou o Novo Horizontino empate anula, ou mercado de gols, menos de 3,5. Para encerrar os jogos da Série B, Ceará e CRB. O Ceará que vem começando a subir na tabela, começou muito mal o campeonato, vem uma sequência até boa, contra o CRB que conseguiu sair da zona de abaixamento na rodada passada com a vitória. Como o Ceará joga em casa, acredito no Ceará, dá para ir de dupla chance aqui, Ceará ou empate, ou assim como os outros também, mercado de gols menos de 3,5. Por quê? O CRB em todos os últimos 10 jogos foi menos de 3,5 e o Ceará em 9 dos últimos 10 também menos de 3,5. Agora, continuando na América, tem campeonato peruano, tem um jogo muito bom aqui. Aliança Lima, que é o líder da competição, contra o Deportivo Galhaço. Aliança que está 5 pontos à frente do Universitário, contra o Deportivo Galhaço, 7º lugar. Nesse jogo aqui, de pré-live, eu acho essa odd está muito baixa. Eu prefiro esperar começar o jogo. Se vê que o Aliança Lima demorou para fazer um gol e está conseguindo se impor, tá com posse de bola, mais finalizações, essa odd vai aumentar, vai bater 1,6, 1,5, 1,6. Aí sim a gente entra ao vivo nele. 1,36 eu acho um risco que não convém entrar nele. E um outro jogo importante também que é muito bom, Melgar e Deportivo Binacional.
O Melgar que vem subindo, começou muito mal o campeonato, ele vem numa crescente boa, o Deportivo está aqui embaixo da tabela. O Melgar joga em casa, essa aqui dá para entrar de dupla chance, Melgar ou empate, ou quem quiser também, Melgar empate anula. E uma outra opção que dá para colocar, mercado de gols acima de 1.5. Os dois times, nos últimos 3 jogos, foram acima de 2.5. Então, acima de 1.5 aqui, vai bem também. E para encerrar, temos um jogo aqui do Campeonato Equatoriano. A LDU joga em casa, a LDU que é a vice-líder, vamos aqui. Está aqui correndo atrás do Independente Del Valle, contra o Cumbaiá, que é o 13º colocado, está aqui embaixo. Nesse jogo, vitória da LDU. Mas assim como o outro jogo da Aliança Lima, eu acho muito baixa essa hoje aqui para correr esse risco. Melhor esperar começar o jogo. Se aparecer oportunidade, demorou para sair o gol, essa odd vai aumentar. Aí sim entra ao vivo na vitória da LDU. Pessoal, esses foram os jogos deste sábado que eu achei mais importante. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe um like aí. Não custa nada e nos ajuda muito. Vou deixar um bilhetinho pronto no final. Boa sorte para todos e até amanhã.